Então, boa noite. Novamente estamos aqui, né, no nosso encontro deste curso de extensão em grego clássico e koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo grupo Núcleo de Cultura Clássica. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, mestre em literatura comparada, mestre em letras, pela Universidade Federal do Ceará. E aí a gente está aqui, né, como professor voluntário deste curso. Hoje eu vou fazer uma revisão gramatical, falar um pouco do tempo e do aspecto aoristo, né, para poder a gente se preparar para uma próxima avaliação, né, para que a gente deve fazer daqui a 1 ou 2 semanas, né. Vou organizar com vocês, né, como é que fica melhor se a gente faz a avaliação na semana que vem ou daqui a 2 semanas. Deixa eu ver aqui como é que ficou. A minha tela ficou um pouco pequena, eu não sei se ficou legal, vai ficar legal a gravação, mas deixa eu ver se eu ajeito aqui. Eu vou diminuir o meu zoom para ver se fica melhor. Não, deixa eu ver se ficou melhor. Não sei se ficou, deixa eu ver. Não, acho que a proporção do texto fica igual. A proporção do texto fica muito parecida. O Pelo menos para mim aqui tá bom para ler. Não, não é. Eu não quero apenas ler. Eu quero que na gravação o texto fique legível, sabe? O meu problema é esse, né? Conseguir que na gravação o texto fique o mais legível possível, né? Então estamos aqui, né? Hoje eu vou fazer uma revisão gramatical, né? Usando aqui a versão em espanhol do Atenaze, né? Que é uma versão incompleta, só vai até o capítulo 12. Então na parte, os pontos gramaticais, né, do Atenaze em espanhol, em italiano, que é a base, né, para o espanhol, se chama Enchiridion, que é o manual, né? Significa o manual. E aí o tema aqui do capítulo 11 aqui, né, do ponto gramatical é o aoristo temático. E aí começa a exposição. Deixa eu fazer aqui a leitura com vocês. Mirrina, quando compreendeu que o seu filho tinha ficado cego, aí ele está retomando o texto, né? Essa frase aqui é a tradução dessa outra aqui. Epei ematen rotitiflos estin ropais, né? Quando né, epei ematen compreendeu, roti que, tiflos, cego, estin, está, né, ropais, né? E acho que lá no texto tinha nem estin. Na nossa versão da terceira edição tinha gegonen. Aí, se dirige desesperada ao marido. Ao chegar à casa de seu irmão, de Seópolis, pede-lhe hospitalidade e mostra o pobre Filipe. Tipote epaten ropais. Lhe pergunta, né, o irmão, né? Deixa eu ver aqui se eu... Lhe pergunta, né, o irmão. E para narrar o sucedido diz: Eipetemoi tiegeneto. Então ele pergunta: Tipote epaten ropais, né? O que sofreu o garoto dessa vez, né? Ti, o pote, né? Dessa vez, epaten, o que sofreu, né? O que aconteceu com, né? Ropais, o menino, né? O garoto. Eipete moi tiegeneto.
contai, né? Contem, né? Para mim, moi, tiegeneto, o que aconteceu? Ematen, epaten, egeneto são formas de um tempo verbal novo para vocês. Para você, né? Para que estão lendo, né? E aprendendo, né? Com a tenaz. Que se denomina, né? Aoristo. E ao que corresponde, né, o modo indicativo, né, no modo indicativo, o nosso pretérito perfeito simples, né, ou indefinido, né, em espanhol, né, ou no nosso em português, no nosso corresponde ao nosso pretérito português, não, meu, pretérito perfeito simples, né, em português também, né. Ele é indefinido, né? Essa tradução indefinido, né? É como ele é é que ele está dizendo que há meio que fazendo uma correspondência, né? Entre pretérito perfeito simples e indefinido. Aoristo traduzido é indefinido, né? Assim, é ilimitado, né? Então ele meio que está dizendo assim, olha, é meio que indefinido, né? Um pretérito perfeito indefinido, um pretérito perfeito simples. Então, mas ele continua aqui na exposição. Há dois aoristos formados de maneiras diferentes. O aoristo sigmático, que se forma, né, acrescentando o sufixo sa, sigma alfa, a um tema que muitas vezes coincide com o do presente. Por exemplo, lio, que eu solto, eu desato no presente. O aoristo é elissa, elissa. Então, o tema, o radical era lui, o lambda y longo, né? Então você tem se acrescenta, né, o prefixo sa, né? Desatei, né? Então aqui diz que estudaremos este aoristo mais adiante, né? No capítulo 12. Esse é o aoristo sigmático, que ele é chamado de aoristo primeiro. E existe o aoristo temático, que se forma com um tema sempre diferente do presente. Então é com um radical sempre diferente do presente. É como se fosse um radical irregular, né? Porque ele é um radical diferente do radical do presente. Mas às vezes ele é um radical até mais antigo do que o radical do presente. Assim, nas reconstruções históricas. Então, aqui ele dá o exemplo de lambano, que é eu pego, né? E no aoristo, elabon, que é eu peguei. Então aqui você percebe que aquele mi, ele desaparece. É como se fosse um infixo. Aquele mi, que estava lá no meio do radical, né? Desaparece. Nas reconstruções históricas, nas gramáticas históricas, né? Eles vão encarar aquele mi ali como um infixo, né? E aquele lab ali como uma raiz mais antiga. Então, o aumento, assim, tanto num como outro tipo de aoristo do indicativo, você vai ter no indicativo, no modo indicativo grego, você vai ter a presença desse prefixo, não é o sufixo sa, que é esse prefixo y, né? Só, né, no modo indicativo, né, diante dos temas que começam por consoante, que se coloca o prefixo, né, e, denominado aumento. Então a gente chama, né, esse e de aumento. Para os verbos cujos temas começam por vogal, breve, o aumento por outro lado, né, no lugar, consiste, como veremos, no alargamento desta vogal. Então, se o radical, o tema do verbo, começa com a vogal e não com a consoante, não recebe esse Y. Há um alongamento dessa vogal breve, né? Se essa vogal é breve, ela vai alongar para uma vogal longa. Nos outros modos, né, do aoristo, né, porque o aoristo tem também o aoristo do subjuntivo, o aoristo do optativo, o aoristo do imperativo, né?
existe o aoristo também infinitivo e o aoristo particípio, particípios aoristo, não tem esse aumento Y, né? Esse Y só aparece no aoristo, né? No indicativo, né? Aí vocês olhem para aqui, para esse lado aqui, para esse lado de cá, o seu lado. Para mim, o meu lado é o esquerdo, né? Mas para vocês, talvez seja o esquerdo também. Tem assim as desnências primárias ativas. Vocês estão me acompanhando bem, gente? Tranquilo, né? Não fez nenhum barulho, acho que ninguém teve problema para logar, né? Então, aqui, continuando. Então, aqui, ó, vocês lá no presente, na voz ativa, vocês aprenderam essas desnências primárias ativas. O, eis, ei, o, menete, usi ou usim. Então, neste capítulo, né, trataremos do aoristo temático. As desnências do aoristo temático, do indicativo ativo, são diferentes das do presente do indicativo. São denominadas de desnências secundárias. Aí alguém mandou uma mensagem aí, foi? Foi o Marcos, professor. Ele falou o quê? Acho que está sem um texto, professor. É na 189, professor, na segunda edição. Não, assim, o Marcos, não se preocupe, você depois consegue o texto no grupo do WhatsApp. Se você não estiver no grupo por algum motivo, depois você me pede que eu mando o texto para você, tá bem? Porque como eu falei no começo da aula, né? Este material aqui é a versão em espanhol do Atenazi, né? Que é uma versão parcial, só vai até o capítulo 12. Ela se baseia na versão em italiano, né, do Atenazi. Eu estou usando ela apenas para me guiar nessa exposição, porque eu estou fazendo uma revisão gramatical aqui dos pontos gramaticais do capítulo 11 e do capítulo 12, que eu acho que são muito importantes. Então, como eu estava dizendo, neste capítulo trataremos do aoristo temático. As desnências do aoristo temático, do indicativo, ativo, são diferentes das do presente do indicativo. São denominadas desnências secundárias, e elas são nu, sigma, nada, men, te e nu. Ali, ó. Mas acontece que vai aparecer uma vogal, né, que vai acompanhar essas terminações. Algumas vogais, né? Continuando. Não vai ficar assim, em solto, essas consoantes aqui, que tem umas consoantes soltas, né? Essas terminações. Também o aoristo do indicativo médio tem desnências diferentes das do presente do indicativo médio, que, né, você já aprendeu. As desnências do presente se denominam primárias, e as do aoristo, como já havíamos dito, né, secundárias. Aqui, né, nós temos duas séries completas de desnências primárias. Então, como é que eram as desnências médias, desnências primárias médias? Mai, sai, tai, metá, este, tai, né? Eram as desnências primárias médias, né? Mai, sai, tai, metá, este, tai. Lembrando que esse sai não ficava sai, porque esse sigma intervocálico caía, né? E aí haviam contrações contraía para ei e para ei, né? Y, iota e eta com iota subscrito. Aí, as desnências secundárias que são usadas no aoristo são men, so, to, metá, este, to. Muito parecido, na verdade, né? Men, so, to, metá, este, to. E o so, aquele so, na segunda
do singular, na segunda pessoa do singular, também vai dar problema, também vai contrair, também vai cair o sigma, também vai contrair, né? Com certas vogais, em certos verbos. Continuando aqui a exposição. As desinências do imperativo, infinitivo e particípio do aoristo temático são similares às do presente, que você já aprendeu, tanto na voz ativa como na média, né? Para formar o aoristo temático do indicativo, se necessita, você precisa, né, portanto, conhecer o tema verbal, que é diferente do presente, como já havíamos comentado. Por exemplo, o tema verbal de lambano é lab, lambda, alfa, beta. Então você meio que tem que decorar, né, uma certa quantidade de raízes, né, de radicais, né, de aoristo segundo, né, de verbos muito comuns. Como é o nome, professor? O senhor falou aí. Radicais do aoristo segundo. Quando você vai olhar no dicionário, vai ter lá assim, você vai procurar assim, lambano, né? Você pega o dicionário na mão. Isso, você pega o dicionário na mão e vai procurar lá lambano. E se você acha lambano, vai ter lá assim, né, as formas principais daquele verbo, né? Então, se eu procurar aqui lambano, é possível, com quase certeza, que ele vai me dar esse elabon. Elabon. Ele vai dizer assim, lambano, né? Como aí vai dizer que o futuro vai ter assim, FUT, lepsomai, vai ter assim, AOR2, que é aoristo segundo, elabon, que é o aoristo temático. Esse AOR2 significa aoristo segundo, aoristo temático. E aí você vai ter um tema diferente, um radical diferente. Elabon, elabon. Aí dentro desse elabon tem esse lab, que é o radical, o tema, né? Este tema precede, né, o que vem antes do tema. Ele é precedido, né, pelo aumento E, né, com Y, né? Então, como é que você forma, né, o aoristo temático? É o aumento Y, mais o tema verbal, mais a vogal de ligação, que pode ser o ômicron ou Y, mais as desinências secundárias. Tem aqui do lado direito, né? O esqueminha, né? De somar, né? Y mais tema verbal, mais vogal de ligação. Aqui tem o de união, mas é vogal de união, é vogal, mesma coisa que vogal de ligação, mais desinências secundárias. Então, aqui o aoristo temático ativo. No presente, você tinha o lambano, né? O tema verbal é lab. Né? Então, com o aumento, né? Com o tema, né? Você coloca, você acrescenta, né? Antes, né, o aumento, e depois você acrescenta as vogais de ligação ou de união, né? Ômicron e Y, O, E, e as desinências secundárias. Então você tem elabon, elabes, elabe ou elaben, porque aqui você não tinha nada como desinência, mas aparece um Y por analogia, como vogal de ligação, e às vezes aparece um ni para analogia, para completar, né? Um ni eufônico, na verdade. Esse ni aqui é eufônico. Ele aparece quando depois vier uma vogal ou quando for um final de frase, um final quando tiver uma pontuação. Aí, elabomen, elabete, elabon. Então aqui, ó, lá temos a tradução, né? Tá em espanhol, né? Mas elabon, né? Eu peguei. Elabes, tu pegaste. Elabe, ou elaben, ele pegou. Elabomen, pegamos. Elabete, pegastes. Elabon, que é igual ao elabon, eu peguei, é igual à terceira pessoa, né? Eles pegaram, né? Elabon.
Então, porque há uma coincidência, né, entre a primeira do singular e a terceira do plural. Aí aqui ele está dizendo que observe que a terceira pessoa do singular pode ter, né, um ni, né, assim, eufônico, né, eufônico. Que ele chama de, em espanhol, de efelcística, né, mas a gente diria eufônico, né, para fazer o som ficar melhor, né. Aí, se forma também, da mesma maneira, na voz média. Ao tema, né, com o aumento, né, se acrescentam as vogais de ligação, de união e as desinências secundárias médias. Tomemos como exemplo o verbo gignomai, cujo tema verbal é gen. Então, o tema, né, esse radical diferente, né, do presente, do gignomai, é gen, gama epsilon. Teremos, né, portanto, egenomen, egeno, né? Aí o que acontece aqui com egeno? Deveria ser egeneso, mas o sigma intervocálico, né, a sigma intervocálica cai, e aí na continuação, né, o epsilon, o ômicron se contrai para u, ômicron y. Então, epsilon mais ômicron se contrai para u, né, esse ômicron y, né. Então, você fica, em vez de ter egeneso, você tem egeno. Então, egenomen, egeno, aí, egeneto, egenometha, egeneste, egenonto. Aqui, olha, do lado, ele está dando também, logo adiantando, né, o imperativo. Como é o imperativo ativo, né, do aoristo, porque o aoristo também tem imperativo, ou então, aparece também formas com esse radical, mesmo radical lab. Então, labe, né, pega, e labete, pegai, né? E aí dá uma ideia de mais de pontualidade, de urgência, né? Não é aquela continuidade do imperativo do aoristo. E o infinitivo, né, também, né, pode dar uma ideia de um pouco de anterioridade, né? Ter pegado, né? Ter pegado. Ou simplesmente pegar. Labein. Então aqui, ó, tá com o infinitivo aqui formado com esse radical, com esse tema, né, do aoristo, lambda, alfa, beta. Aí aqui o participo labon, labussa, labon, né? Também formado com o radical do aoristo, dando a ideia de ter pego. Então, melhor, tendo pego. Pode dar uma ideia de anterioridade, né? Tendo pego, depois de pegar, né? Ou simplesmente pegando. Aí aqui do lado ele agora... Professor... Oi. O egenome, egeneto, egenometas, egeneste e egenoton. É como se fosse o pretérito perfeito do indicativo, né? Que é o indicativo aoristo médio, né? Sim. Esse verbo, ele é depoente. Então, não dá muito para a gente falar de voz média, né? Então, ele é assim, né? Ele é... Porque, mais as traduções, você pode traduzir como eu me tornei, tu te tornaste, ele se tornou, nós nos tornamos, vós vos tornastes, eles se tornaram, né? Por exemplo, né? Então, deu para compreender a tradução do egenomen, egeno, egeneto, egenometha, egeneste, egenonto. Todo mundo entendeu? Deu, professor. Agora ele foge do Leon, né? Do que a gente acabou de falar aqui, o anterior que a gente falou, qual foi? O Labom. Não.
Por que ele fugiria? Lâmbano. Ele foge porque está na voz média, porque ele é um verbo depoente. Ele vai ter formas da voz média, né? Mas os outros verbos também vão ter formas na voz média. Esse é porque ele só tem formas na voz média, ou as formas principais dele são da voz média. Entendido. Continuando. Entendi. O imperativo, o infinitivo e o particípio, como temos dito já, não tem aumento, né? E acrescentam ao tema verbal, né, as mesmas desinências que o imperativo, o infinitivo e o particípio do presente. Então, as terminações são as mesmas, né, no infinitivo, no imperativo, infinitivo e particípio, né, para, né, esses radicais médios, né? Continuando. O imperativo do aoristo, melhor, não para esses radicais do aoristo temático, né? O imperativo do aoristo de lambano será, portanto, labé, labete, né? E o médio de gignomai será genu, que vem contrar de genesso, aí cai, né, o sigma, né, e contrai, né, o y e o ômega para u, então fica genu, geneste, né? Então aqui, né, seria torna-te, tornai-vos, né? E pegai, né? Continuando. Aí aqui do lado, né, você vê, né, a tabela com o gignomai, né? O aoristo temático médio, né, de gignomai, que fora médio, ele também é depoente. Então, egenomen, eu me tornei, egeno, tu te tornaste, egeneto, ele se tornou, egenometa, nós nos tornamos, egeneste, vós vos tornastes, egenonto, eles se tornaram, né? Aí aqui na sequência, o particípio de aoristo de lambano é labon, labuça, labon, né? No masculino, feminino e neutro. Igual, né, em toda a declinação ao do particípio do presente, exceto no acento. O de gignomai será genômenos, genomene, genômenon. Então aqui tem do lado aqui, né, genu, né, que seria torna-te, geneste, tornai-vos, né? Infinitivo genestai, que seria ter se tornado, né, ou simplesmente tornar-se, né? E aqui o particípio genômenos, genomene, genômenon, que seria alguma coisa tendo se tornado, né, ou simplesmente tornando-se. Observe, né, a acentuação de labem e de labon, labuça, labon. No aoristo temático, o infinitivo e o particípio ativo se acentuam sempre na última, sobre a última, né? Então não é labem, né? É labem, labon, labuça, né? Isso, né, quando ele fala da última, né, eu acho que é para o participo, ele quer dizer o masculino, né? Porque pro feminino já é na penúltima, né? E pro neutro, então, volta a ser a última, né? Continuando. Assim também, a segunda pessoa do singular do imperativo médio, genu. Genu. Sim, também tem um acento na última. Ademais, né, além disso, né, o infinitivo médio do aoristo é sempre paroxítono. Genestai. Compare, né, no lugar com o presente de liestai. Né? Então, liestai era um particípio presente, médio, né, liestai,
que tinha, né, o acento podia avançar, né, regredir até a antepenúltima, mas no aoristo só regride até a penúltima, né? Gnestai, né, no infinitivo médio, aoristo. Continuando aqui. Aí aqui do lado você está vendo a tabelinha, né, do particípio aoristo, né, ativo, né, temático, né? Labon, labussa, labon, labonta, labussan, labon, labontos, labusses, labontos, labonte, labussei, labonte, né? No nominativo, acusativo, genitivo e dativo. Não dá o vocativo, porque é igual ao nominativo. A acentuação do imperativo ativo, laber, é uma exceção, né? Habitualmente, no imperativo ativo do aoristo temático, o acento é regressivo, quer dizer, isto é, como ocorre, né, de modo geral, nos verbos. Se ele regride, né, o mais à esquerda possível, né, para o início da palavra. Por exemplo, leipo, lipe, lipete. Então, você tem aqui, ó, leipo, lipe, lipete, né? Leipo, né, eu deixo. Lipe deixa, né, com urgência, né, vai embora. Lipete, deixai, né, vai embora, né, deixa para trás, né, com certa urgência, né. Aí o plural aqui você está vendo aqui do particípio do lado, labontes, labussai, labonta, labontas, labussas, labonta, labonton, labusson, labusson, labonton, labussi, labussais, labussim, né? É necessário que as reflexões agora, um pouco para que compreender bem o significado do aoristo. Tenha em conta este exemplo em espanhol. Enquanto lia, de repente ouvi um estrondo. O aspecto verbal, o significado do aoristo. Vamos falar sobre isso agora. Na primeira frase do imperfeito, lia indica uma ação considerada em sua duração. Na segunda, o pretérito perfeito simples ou indefinido expressa no lugar um fato instantâneo, né? Que não tem duração, né? Sem duração. Como também, né, você pode perceber, né, pela locução de repente. De repente. Graficamente, podemos representar o imperfeito mediante um segmento de uma reta e o pretérito perfeito simples ou indefinido mediante um ponto. Então aqui, olha, aqui, enquanto lia, ouvi um estrondo. Então essa linha aqui, né, é para representar o processo de ler, né? Eu estava lendo no passado, né? Quando eu ouvi no passado um ponto, né? Alguma coisa. Então esse ponto aqui é o aoristo e esse lia, estava lendo, representa o imperfeito. Que no grego nós temos também o imperfeito. Como você pode observar, a diferença entre lia e ouvir não é de tempo, já que os dois são tempos do passado, é de aspecto verbal, o que quer dizer que se trata de duas maneiras diferentes de ver a ação. Aspecto verbal durativo, no primeiro caso, lia, aspecto verbal momentâneo ou pontual, no segundo caso, ouvir. O aoristo grego expressa justamente como o pretérito simples do espanhol ou o pretérito perfeito simples do português, o aspecto momentâneo ou pontual. Em outras palavras, o aoristo indica, e repetimos, um acontecimento sem nenhuma duração, instantâneo, como um ponto. Então, basicamente, o aoristo expressa um aspecto,
e não tempo. No aoristo do indicativo, ele expressa passado também, uma anterioridade. Mas, quando a gente fala do aoristo do subjuntivo, do optativo, do infinitivo e do particípio, a gente pode estar falando apenas de aspecto pontual, de uma ação sem duração, sem pensar em processo, né? Ponto. No grego, o aspecto verbal é muito importante, mais que o tempo, passado, presente e futuro. O aoristo do indicativo, a ação é instantânea, uma ação instantânea passada. Né? É o tema aqui. No aoristo, unicamente, o modo indicativo expressa, né, além do aspecto pontual, também o tempo passado. E o sinal do passado, a sinalização, né, do passado é o aumento, né, ou o alongamento, né? Esse prefixo ou esse alongamento que você tem no aoristo do indicativo é uma marca de passado, porque também acontece no tempo imperfeito do indicativo grego. O aoristo do indicativo expressa, portanto, uma ação pontual passada e corresponde, de modo geral, na nossa língua, né, portuguesa também, como temos comentado, ao pretérito perfeito simples ou indefinido. Então, Rodicaiópolis, ecopse tentira, Diciópolis bateu na porta. Então ele não é que ele não precisa ele ter ficado batendo. Não precisa, ele pode ter só bater uma vez, né? Então, como é que ele representa quando a gente escuta? Bateu. Não é ficou batendo. Não é batia. Deu para entender? Ecopse. Ecopse não dá essa ideia de uma ação contínua, prolongada no tempo. É uma ação única, pontual. Os outros modos do aoristo indicam, né, no seu lugar, né, só o aspecto momentâneo da ação no tempo passado e justamente por isso não tem aumento, né? Em particular, o imperativo do presente e o do aoristo se distinguem não pelo tempo. Os dois, de fato, se expressam, né, com o imperativo, né, do presente no espanhol e no português, né? Então a gente não existe, você sabe, não existe passado no imperativo no português e no espanhol, não existe. Como se fosse um presente, né? O imperativo. Então, na verdade, a diferença, né, de um imperativo do presente e um imperativo do aoristo, né, no grego, é uma diferença de aspecto e não de tempo. Então, aqueton miton, escuta a história. A ação de escutar tem uma certa duração. Então, você vai ficar, olha, você vai ter que ficar, é como se eu dissesse, olha, você vai ter que ficar me escutando um determinado tempo. Continua escutando a história, né? É como se eu dissesse assim, né? O imperativo aoristo, labu tesemes queiros. Pega minha mão, segura a minha mão, né? Rápido, né? Urgência, né? A ação de pegar a mão se realiza em um instante, né? Labu tesemes queiros. Labu tesemes queiros. Então, pega na minha mão, segura na minha mão, né? É uma ação pontual, se realiza num instante. Enquanto o particípio do aoristo e o infinitivo do aoristo tampouco indicam, né, por si uma ação passada, senão somente, né, um aspecto momentâneo. Por vezes, né, já que por sua vez corresponde no espanhol ao presente, né? Então, por exemplo, apocrinámenos eipen, né? Respondendo, disse. Às vezes você pode traduzir assim, tendo respondido, mas às vezes assim, simplesmente respondendo já basta, né? Ou disse em resposta, aqui ele dá dando uma opção de tradução. Ego de
ten rodon autis heurein bulômenos. Eu, com efeito, querendo encontrar de novo o caminho, né? Então aqui, heurein, né? Encontrar, né? Não tem assim uma anterioridade, né? É só um pontual, né? Ação pontual. Quindinos megas egeneto humin apotanein. Literalmente, né? Tive para vocês, para vós, um grande perigo de morrer, né? Houve, melhor dizendo, houve para vós, né? Houve, tornou-se para vós, né? Aconteceu para vós um grande risco de morrer. Que na verdade a gente faz uma perífrase para poder dizer assim, vocês correram um grande risco de morrer, né? Ou correstes um grande risco de morrer, né? Vocês correram um grande risco de morrer. No seu lugar, né? Em algumas ocasiões, o particípio do aoristo e do infinitivo do aoristo, né? Gregos, é melhor, né, traduzir, né, no espanhol como passado, não porque tenha este valor, né, por si este valor, mas porque a anterioridade se deduz pelo contexto. Então, às vezes vai ter pelo contexto você vai ver um ponto de referência anterior. Então, rutos, eipon, eisegagen, autus, estenoikia, né? Então, rutos, assim, né? Desta maneira, eipon, falando, né? Eisegagen, entrou, né? Ou introduziu, melhor dizendo, né? Autus, eles, estenoikia, né? Para dentro da casa. Então, dá a ideia de que ele falou primeiro e depois ele levou eles para dentro da casa. Ele não falou e levou eles para dentro da casa ao mesmo tempo. As duas coisas não aconteceram paralelas. Então a gente pode traduzir como anterioridade, né? Assim, tendo falado assim, dessa maneira, os levou para dentro da casa. Roidepantata genômena autoi eipon. E eles lhe disseram, né, tudo o que havia sucedido, o que havia acontecido, né? Roide eles, panta ta genômena, todas ta genômena, como se fosse todas as coisas que aconteceram, né? Autoi, eipon, disseram. Então, dá a entender que genômena, tinha acontecido, né? Tinham acontecido, coisas que tinham acontecido, não é coisas acontecendo, porque não estão acontecendo ao mesmo tempo que ele está falando, que eles estão contando. Elas aconteceram, elas vieram à existência, elas tornaram-se existentes, né? Antes de eles contarem para o irmão, né? O que tinha acontecido, né? Com o Filipe. Então aqui você, pelo contexto de eipon, você entende que genômena aconteceu antes do eipon. Antes deles contarem, as coisas aconteceram, tinham acontecido. Aí você traduz como tudo o que tinha acontecido, ou todas as coisas que tinham acontecido. Continuando. Outras vezes, inclusive, né, o aoristo pode corresponder em espanhol ou em português a um presente ou um passado. Então, o rodeal del fos, prostentiran el ton, caiton de Caiópolis e don, careoa del fe, F. E seu irmão vendo a porta, vindo, né, a porta, melhor dizendo, e vendo a de Ceópolis, disse: saudações, irmão. Mas também, tendo vindo a porta e tendo visto,
Então, aqui tanto faz. Você traduziu o particípio euton por vindo ou por tendo vindo. E o idom, tanto faz. Traduzir o idom por tendo visto ou vendo. Não vai fazer diferença. Porque você não tem assim uma... Como você está contando uma narrativa, né? O presente histórico também funciona. Também você pode dizer vindo ou pode dizer tendo vindo, tendo vindo, tendo... Qual é o particípio de passado de vir, hein, gente? Vido, é? Vido? Estou enganado, será? Chegado? Não, aí é o de chegar, não? Qual é o de... Pode ser tendo chegado, né? Tendo mais assim, como é que a gente diz? Agora eu dei uma insegurança na minha cabeça, eu não consegui... Tendo vindo, né, professor? Tendo vindo... Não sei, qual é o particípio? Vindo é o particípio. Qual Vindo é o particípio, né? Qual é assim... O particípio passado é vindo. É vindo. Vido, é né? vindo. O gerúndio é vindo. Eu sei, mas o que eu quero dizer é tendo vido. Tendo vido, né? Tendo vido. Eu acho que é isso mesmo. Eu só... ver aqui. Não. É porque É vindo mesmo, professor, é vindo mesmo. É vindo. É porque eu estranhei, porque é igual ao gerúndio. Os dois são vindo. Tendo vindo, né? Os dois são meio irregular. Os dois são iguais. O gerúndio e o particípio passado são iguais. Tendo vindo, né? Viu, né? Ou tendo visto. Continuando. É necessário, né, ter, né, presente, né, estes aoristos temáticos que são muito frequentes, prestando atenção especialmente à diferença entre o tema do presente e o tema verbal, né, do aoristo. Então, alguns aoristos temáticos importantes. Então, esses verbos aqui são muito comuns. Por isso, você tem que decorá-los. E eu acho que não é uma lista muito grande. Teria outros que você teria que decorar, né? Mas são muito comuns, né? E eles, então, água, né? Que é conduzir, levar, né? E o tema do aoristo é agag. Então, você, como é um tema diferente, que tem uma espécie de redobro, e aí e começa com alfa. Então, esse alfa vai alongar para eta. Em vez de aparecer o Y, o alfa alonga para eta. Então, o aorista fica egagon e o particípio agagon. Morrer, apofnesco e o tema verbal do aorista é tan. Então, apethanon, apotanon, né? Seria o particípio aoristo. Apethanon é o aoristo, né, do indicativo, né? Eu morri, né, morrendo, tendo morrido. E ali egagon seria conduzir e agagon seria tendo conduzido ou conduzir, conduzindo. Aí chegar, afikneumai, o tema é ik. Então, ou na verdade é hic. Eu acho que aqui tem um errozinho de digitação. Esse espírito deveria estar rude. Você vendo, até nessa edição aqui no espanhol tá com um errozinho de digitação. Então, aficomen, né? Aficomenos, né? Então eu cheguei e chegando, ou tendo chegado. Balo, né? Lançar, acertar, né? Com o tema verbal do aoristo bal, com só lambda. Ebalon, então eu joguei, eu lancei, eu acertei.
balon, né, tendo acertado ou acertando, né? Gignomai, né, vir a ser, tornar-se, né, acontecer, né, pode ser também. Vai ter o tema verbal do aoristo gen. Então tem o egenomen, né, tipo seria tornei-me, ou eu vim a ser, né? Genômenos pode ser acontecendo, ou tendo acontecido, né? Ou sucedendo, né? Tornando-se, tendo se tornado. Encontrar heurisco, heuron. Então aqui tem um alongamento, né? O aumento aqui é um alongamento, era com Y, alonga para eta. Heuron. E aí no participo não tem o alongamento. Heuron. Seria eu encontrei, tendo encontrado, né? Eco, escon. Então esse aqui é o ter, né? O ter, o tive e o tendo tido, né? Ou havendo tido, né? E, lembrando que esse verbo aqui ele é abundante, né? Ele tem sempre mais de um radical. Mas esse aqui é o aoristo segundo, né? Temático. Aí lambano, lab, elabon, labon, leipo, lip, elipon, lipon. Então, mantano, mat, hematon, maton, pasco. Então, aqui, ó, leipo eu deixo, né? Mantano, né? Eu aprendo, eu sei, né? Eu descubro. Pasco eu sofro, eu experimento, eu passo por algo, né? Aí, pipto, eu caio, né? Aí, epesson, eu caí, pesson, né? Tendo caído, né? Aí, o feugo, fugir, né? Fig, efigon, eu fugi, figon, tendo fugido. Então, perceba aí, você tem que começar a perceber que se mantém, né, uma certa familiaridade de raiz. Nesses aqui, eles são mais fáceis de perceber porque se você está acostumado a outras línguas que tem assim um conceito de raiz, como o hebraico, você olha, você bate o olho e você vê, não, mas é que manteve, né? Mudou, né, algumas coisas, né? Mudou as vogais, mas manteve alguma coisa de igual, né? Manteve umas consoantes, às vezes perde uma consoante, às vezes a consoante muda, né? Então, por exemplo, tal para mudar para sigma é fácil. Tal para mudar para sigma é muito fácil. O pip, aquele tinha ali dois pi, né? Um pi pode ter caído, né? E aí o sigma mudar para o tal para mudar para um sigma é fácil. E o ni, assim como tinha aquele um mi, também o ni ali é considerado um infixo, né? Que daria, né, uma ideia, sei lá, de progressão, né? Lambano, mantano, né? Aí, deixa eu ver aqui. Continuando, né? Alguns aoristos temáticos irregulares. Então, alguns verbos formam o aoristo com um tema completamente diferente do presente. Então, aqueles ali eram relativamente regulares. Eles tinham, né, uma semelhança de raiz ainda, né? Nós damos, né, a continuidade, né, os aoristos mais comuns desse tipo irregular, né? Dos que nós já encontramos, né, nas leituras, na maior parte das formas do imperativo e do particípio. Então, por exemplo, a gente viu assim, haireo, né, que significa pegar, né, que tem um aoristo, né, com o radical hel, que é um pouco bem diferentão, mas a gente ainda consegue ver uma semelhança de família. O ró virar um lambda rotacismo, a gente consegue entender isso. E se você entende de evolução diacrônica, das línguas, você acha que
um raciocínio. Chiclete, que a gente fala chiclete. Então, Hairel pode virar Heilon. Muito fácil. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar de rotacismo? Aí aqui tem um aorista imperativo. Helete. Então pega, pegai, né? Peguem, né? Pega, pegai, né? Helon, né? Pegando, né? Aí erkomai, que é muito comum, né? No Novo Testamento. Ir, vir, né? Um verbo para ir, vir, né? Tem um tema verbal da aoristo, Elton. Então a gente viu muito no imperativo, né? Desde o começo do livro, né? O eu te deuro, vem aqui, Xantias. Eu te deuro, Xantia. A gente tinha visto, né? Várias vezes. Eu te deuro, né? Eu te, né? O plural, né? Vem, vinde, né? Venham. Eu tom, tendo vindo, né? Aí, ou vai, né? Também pode ser vai, né? Vai, ide, né? Vá, vai, vão, vão. Professor, me esclareça aqui, esse aorista imperativo. Todos os aulistas dão aquela ideia pontual do passado que o senhor mencionou lá atrás, não é verdade? Você está confundindo. Eu não disse que era a ideia pontual de passado. Eu disse que era uma ideia pontual. O passado, ele aparece em algumas situações, né? Não é bem nem passado. No particípio, né? No particípio, às vezes aparece uma ideia de anterioridade. Agora, aoristo, o que a gente pode interpretar é uma certa urgência. Não tem não é uma coisa longa, alongada, pontual. Não é uma ação para se demorar, né? Ou para se esperar, ou que vai demorar muito tempo para ser realizado. É para ser feito de uma vez. Então, se eu digo rele, então sim, agora esclareceu. rele é para ser pega, né? Segura. De uma vez, né? De repente, de uma vez, rapidamente, pontualmente, sem duração, né? Aí eu não estou dizendo assim, Entendi. continue pegando. Vai pegando, vai pegando. Não, pega, urgentemente, né? De uma vez. E aí, EP, EIPON, né? Eu disse, EIP seria me conta, né? Conta, né? EIPT, contém, né? Ou contai, né? EIPON, pode ser o tendo contado, né? Roral, é bem diferente, roral. Aqui sim você vê. Então, o lego para o EIPON também é bem diferente. O ERCOMAI, nem tanto, é um pouco parecido. Agora, o lego para o EIPON, bem diferente. Já dá até para você dizer que você tinha dois verbos diferentes, que um vai suprir o passado, ou o aoristo, melhor dizendo, do outro, né? Aí o rural também dá para dizer que você tinha dois verbos diferentes e um vai suprir, né, o aoristo do outro. O radical é muito diferente. Rural para eidon, né? Para eu vi, né? Rural é eu vejo, né? E eidon é eu vi. E IDT seria ver, ou veja, ou, né? Ou veja, ver ou veja, né? Ou vede, ou vejam, né? E don seria tendo visto, por exemplo, né? Poderia ser. Então aqui é bem, mas aqui ele vai dar vai ter uma semelhança com outro verbo, né? Que é o oida, que é o eu sei, né? Então vai dar essa ideia para os gregos que o conceito de conhecimento está muito ligado à visão. E a ideia, né, é uma forma perfeita que a gente contempla, né, com a razão, por exemplo. Então aqui observe, né, a acentuação irregular dos imperativos do singular. Eu te, eip,
id, como também reure e labe, porque a gente espera, pela a regra geral de acentuação, que os verbos tenham um acento regressivo, né? Que eles fiquem mais para... Eles avancem, né? Quando a última sílaba for breve, né? Que eles virem as paroxítonos e proparoxítonos. Mas aqui essa regra não se mantém, porque eu T fica oxítono, EP também é oxítono, ID também é oxítono, Reure e Labê também é oxítono. Então, no lugar, né, é regressivo e, portanto, regular a acentuação dos imperativos nos compostos desses verbos. Por exemplo, então, muda quando você tem um composto, quando você coloca uma preposição como prefixo, né? Então, epanelte, que significa retornar, né? Significa retorne, né? É o imperativo retorne do verbo epanerkomai, né? Que é eu retorno, né? O acento já não fica no T, não é panelte, é panelte. Aí já recua, vira proparoxítono. Avança até onde pode avançar. É panelte. A irregularidade está nessas formas puras que são oxítonas. Mas assim, quando você tem mais alguma coisa acrescentando, né? O acento avança, né? Regride mais para lá, né? Para a palavra virar proparoxítona. Quando é possível, quando a última é breve. Professor, Oi. aí então esse acento é só no imperativo auristo, porque no imperativo do indicativo ele não tem, né? Não é isso. Esses verbos têm uma acentuação irregular. Esses verbos aqui que ele está dando o exemplo aqui. Ele deu uma lista de 5 verbos que têm uma acentuação irregular no imperativo do auristo. Eu entendi, professor, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso é uma particularidade do imperativo do auristo, desses verbos, que no indicativo, do imperativo do indicativo não acontece isso, é isso que eu estou querendo dizer. Não, provavelmente não. Provavelmente eles vão virar paroxítonos. Você vai encontrar, né, imperativos mais comum é encontrar imperativos paroxítonos, não oxítonos, como esses aqui. Pois é, exatamente isso. A ideia é diferenciar quando a gente se bater de frente com um imperativo no auristo ou no imperativo do indicativo, vai ser fácil, né, nesse caso, de identificar. Não, mas isso aí é só para você entender por que a acentuação às vezes é diferente. Por exemplo, você está comparando uma forma. Por que quando você faz às vezes é porque às vezes a única coisa que distingue, né, uma forma de presente do indicativo para uma forma de imperativo presente, né, é só uma acentuação, né? Às vezes, né? Você tem muito verbo no presente do indicativo, né, na terceira pessoa, que ele é assim, oxítono. Mas aí, quando vai para o imperativo, fica paroxítono. Continuando. Como tínhamos dito, né, o sinal, né, do signo, né, do tempo passado para o auristo é só no modo indicativo, que é, né, o aumento. Se o tema começar por consoante, como você já sabe, né, o aumento consiste em um o aumento consiste em um Y. O aumento consiste em um Y. E um E, né? Que se coloca diante, né, do tema, que é chamado também de aumento silábico, né? Por isso, porque aumenta uma sílaba. Se, né, no lugar o tema começa por uma vogal breve, o aumento consiste em um alongamento da dita vogal, um aumento que é chamado de aumento temporal, né? Quando você tem um alongamento, né?
Aqueles, em espanhol, eles chamam até de alargamento, em vez de alongamento. Em português, a gente fala alongamento. Então, vamos te dar, né, dar para você na continuação, né, uma lista dos aoristos. Alguns são aoristos sigmáticos, mas citamos unicamente como exemplos de aumento temporal. Compare, né, o tema do presente com o tema verbal do aoristo e observe que se o tema do presente começa por uma vogal longa, larga, né, o tema verbal não apresenta nenhuma variação a respeito, né, a ele, né, ele continua o mesmo, né, se é longa, a vogal do começo do tema continua longa. B, se o tema do presente começa por um ditongo, a primeira vogal do ditongo se alonga e segue, né, o iota, e se depois vem um iota, né, ele fica iota subscrito. Então aqui, olha, alguns exemplos. Acuo, né, eu escuto. O aoristo, ecusa, melhor dizendo, né, ecusa. Então, ó, alfa se alonga para eta. Egueiro, né, que é eu levanto, né, egueira, eu levantei, né, ecusa seria eu escutei. O Y se alonga também para eta, né, hikneomai, que é eu cheguei, né, sem aquele apo, que apo ali é uma afikneomai, é um composto de hikneomai mais o apo, né, aí fica afikneomai. Eu chego, né, e a hikomen, eu cheguei, né, o iota, que era breve, se alonga para um iota longo, hikomen. Hormal, né? Seria eu parto, eu me lanço, né? Eu parto. Eu me movimento, né? Hormessa, eu parti, né? Eu me movi, né? Ou só movi, né? O ômicron se alonga para ômega, né? Bem esperado. Híbrido, que é eu trato mal alguém, né? Eu ofendo alguém, né? Machuco alguém, né? Híbrisa. Aqui eu acho que o acento tá errado porque tá grave, deveria estar agudo, né? Um errozinho de digitação. Híbrisa, né? Você tem o iota não, Y breve se alonga para o Y longo, né? Ofeleo, que é tipo eu ajudo, né? Ofereça, eu ajudei, uma coisa assim, né? Não tem variação, né? Porque era ômega, continua ômega, né? Então, eta, iota longo, ômega e Y, né? Não tem variação nenhuma, né? Agora os ditongos, aiteo, que é eu peço alguma coisa, né? Eitessa, né? Então aqui o alfa alonga para eta e o iota fica subscrito. Auxano, que é tipo eu acrescento alguma coisa, né? Como se, vira elxessa, eu acrescentei. Então aqui o alfa alonga para eta, né? E o y fica do lado. O eucomai, que eu faço uma oração, né? Vira elxamen, melhor dizendo, elxamen, né? Eu fiz uma oração, eu orei, eu rezei, elxamen. Então aqui o y alonga para eta e o iota, melhor, o y fica do lado. Oikeo, que é eu habito, eu moro em algum lugar, fica oikessa. Então, o ômicron alonga para ômega e o iota fica subscrito. Isso aqui é interessante você também perceber que isso aqui também vai fazer com que esses iotas subscritos desapareçam também, que eles não eram escritos, não eram pronunciados durante anos, né? Então, na verdade, eles vai
vai mudar, né, às vezes de um ditongo visível para uma vogal longa. Aí, continuando aqui. Agora, aí pronto, esse ali foi o finalzinho, esses exemplos ali eram os exemplos finais, né, de alongamento, do tipo não de aumento, mas de alongamento. Aí agora que a gente vai começar com os pontos gramaticais do capítulo 12. Aí agora a gente vai falar do aoristo sigmático. Então, aqui, ó, Diciópolis, ao amanhecer, ordenou a toda a sua família que se preparasse. Pantas e Queleuce para as que o destai. Então, todos ele ordenou para se preparar, né? Para as que o destai. E Queleuce ordenou, né? Mandou, né? Mas o avô não quis partir. O que telece por eu estai. Não o e telece quis por eu estar, partir, né, viajar, seguir. Diciópolis, antes de partir, antes de marchar, antes de ir embora, né, rogou a Zeus, né, orou a Zeus que o protegesse. Tom dia elxato, soidzen pantas, equeleuce, etelece, euxato, são aoristos sigmáticos. Então, a maior parte dos verbos gregos não tem aoristo temático, que foi estudado no capítulo precedente, mas precisamente, né, o aoristo sigmático, né? Então, olha, o aoristo temático, ele é importante porque ele é uma irregularidade, ele é você tem que estudar uma lista, tem que aprender uma lista de radicais, né? Que são um pouco irregulares, né? Mas como é o aoristo regular? É o sigmático, porque o radical vai se parecer com o do presente, o que vai ficar assim como qual é a diferença? O aoristo sigmático se forma, né, acrescentando ao tema verbal, que frente ao aoristo temático em muitas ocasiões, o mesmo do presente, o sufixo sa. Então, ele sa. Então, aqui, por exemplo, tá isso aqui, lio era o presente, eu solto, eu desato. Ele sa, eu soltei, eu desatei. Aí aqui nós temos aqui, ele sa, eu desatei, eu soltei, ele sas. Tu desataste, tu soltaste, ele sen. Ele soltou, ele desatou, elissamen, nós desatamos, nós soltamos, elissate, vós desatastes, vós soltastes, elissan, eles soltaram, eles desataram. Percebam que vai ser diferente. A primeira do singular e a terceira do plural. A primeira do singular vai ser sa e a primeira do plural vai ser san, né, o final. Perceba que na terceira do singular não tem desinência, né? Aí aparece um Y e pode aparecer um ni eufônico também. O imperativo, né? Son, sate. O infinitivo sai, participio sas, sassa, san. Perceba nessas terminações. Aí aqui o aoristo sigmático se forma, né? Eu já falei, né? Isso aqui, continuando. Como o aoristo temático, o aumento aparece só no indicativo, né? No aoristo do indicativo. E as desinências secundárias se reconhecem facilmente, né? Exceto, né, na primeira pessoa do singular, né, da voz ativa, que você não consegue reconhecer o ni. Aí a explicação é que o ni vira um alfa. O ni ele se vocaliza em um alfa. Então a explicação da linguística histórica é que aquele alfa ali do sa seria um ni que se vocalizou em um alfa. E aí, por analogia, esse alfa aparece nas outras
nas outras desinências também, nas outras características. Aí, continuando. Aqui, né, você tem, né, portanto, né, o indicativo do aorista sigmático ativo. Elissa, Elissas, Elissen, Elissamen, Elissate, Elissan. As pessoas da voz média, por sua vez, né, serão Elissamen, Elisso, que aí você deveria ser Lissasso, mas o sigma cai, há uma contração entre alfa e ômicron, que contrai para ômega. Então fica Elisso, Elissato, Elissameta, Elissaste, Elissanto. Então perceba que você tem o men, so, to, metá, ste, to, que são as desinências secundárias médias aqui no aoristo sigmático, né? E aí antes delas tem o sa, né? Menos na segunda, porque até que acontece, né? O sigma intervocálico cai e há uma contração, né? Então, alfa e ômicron contrai para ômega. Aí, continuando. Aí aqui está a tradução, né? Elissamen, eu me desatei, né? Você pode dizer, né? Elisso, tu te desataste. Elissato, ele se desatou, ele se soltou. Elissametha, nós nos desatamos, nós nos soltamos. Elissaste, vós vos soltastes, vós vos desatastes. Elissanto, eles se desataram, eles se soltaram. O imperativo, o infinitivo e o particípio apresentam algumas desinências particulares, né? O imperativo ativo, né? Então vai ser diferente, né? Das terminações do presente. Então, listen vai ter esse som, né? Não é aquele e. Listen e lissate. Então, tem o T, mas tem o sigma alfa também, né? Lissate. Imperativo médio, você vai ter sai, lissai, lissaste. Então, aparece aqui o sa, né? Sai e saste, né? Como terminações do aoristo. Então, como se dissesse se solte, né? Soltai-vos, né? Lissai, né? Seria soltar-se, né? O infinitivo ativo, né? Médio, né? Melhor, ativo, perdão. Aí, infinitivo médio, lissastai, né? Que seria o soltar-se, né? Partícipo médio, lissámenos, soltando-se, né? Lissamene, né? Soltando-se, né? Ela, né? Lissámenos, soltando-se, né? Isso, né? A coisa, né? Aí, continuando. Que lembrando que isso também pode ser tendo-se soltado, né? Pode dar essa ideia de anterioridade. Aí observe que o infinitivo ativo está sempre acentuado sobre a penúltima. Por exemplo, lysai e keleustai. E nestes verbos, né, o infinitivo ativo leva, né, o acento circunflexo porque, como você já sabe, o ditongo ai se considera breve para efeitos de acentuação. Então, aqui, lysai, esse y é longo, e o ai é contado como breve. E esse eu é um ditongo, né? Ditongos são contados como longos, né? E o ai aqui é contado como breve porque está no final de palavra. Então é keleustai, recebe o acento circunflexo. Então o acento circunflexo ele só pode cair numa vogal longa ou num ditongo, e quando ele está na última ou na penúltima, e só pode cair na penúltima quando a última for breve. E ele às vezes cai quando no final tiver um ditongo, quando esse ditongo for ômicron iota ou alfa iota, que às vezes, quando está no final de palavras, na maioria das vezes são contados como breves. Continuando. Não sei, hoje eu estou falando muito de regras de acentuação, porque o texto está falando de regras de acentuação, mas normalmente eu não falo muito das regras de acentuação. Vai aí de brinde para você eu falando das regras de acentuação.
Quando o tema termina em consoante, o encontro da consoante com o sigma do sufixo sa, do aoristo sigmático, produz diversas mudanças fonéticas, né? Por exemplo, se o tema termina em uma consoante labial, como beta, pi e fi, a labial se transforma, né, se funde, né, com sigma, né, na consoante dupla psi. Então, blapto, né, que eu machuco, eu prejudico, né, da eblapsa, né, no aoristo, né, eu machuquei, eu prejudiquei. Pempto, não, pempo, que é eu envio, vira epempsa, eu enviei, né? Eu enviei. A leifo, que é eu unjo, né, com óleo, né? Vira eleipsa, eleipsa, né? Então, o fi com sigma dá psi, o pi com sigma dá psi, o beta com sigma também dá psi. Continuando, se o tema termina em dental, delta, tal, teta, é como se essa última caísse diante do sigma. Então, speudo, que é eu me apresso, né, eu corro, no aorista fica expulsar, desaparece o delta. Comisdo, que é conduz ou leva alguém para algum lugar, né, tinha o tema em delta, né, e aí esse delta cai. Então fica ecomissa. Peito, eu convenço, né? Fica, o aorista fica epeissa, eu convenci, né? Eu persuadi, né? Eresso, que é o remo, né? Que tinha um tema em tal, fica só um sigma só. Eressa. Então aqui a ideia é que o zeta, né? Dentro do zeta tinha um delta. E dentro desses dois sigmas aqui, esses dois sigmas, na verdade, escondiam um tal. E aí, quando você tem você juntou, né, ali o tal desapareceu, né? Na verdade, provavelmente, a explicação gramatical histórica diria que a forma eressa era mais velha que o eresso. E que a ideia de eu remei, era mais importante de você dizer eu remei do que eu estou remando agora, né? Ela é derivada, né? Então, estou remando agora é derivado do que eu remei, né, anteriormente. E aí a explicação, na verdade, ela mudaria, né, de figura, né? Você teria um redobro, né, daqueles você apareceria, né, o tal viraria dois taus e viraria dois sigmas, né? Ou um sigma viraria um tal que viraria dois taus que viraria dois sigmas, porque dependendo se é o dialeto o ático ou se é outro dialeto, aqueles dois sigmas ali podem ser dois taus. Continuando. Se o tema termina em velar, ou gutural, que a gente chama, né? Gama, capa e ki, esta última se funde com o sigma em outra consoante dupla, o xi. Então, prato tem um tema, um radical prag, fica epraxa. Filato, que é eu vigio, eu guardo. Prato é eu pratico, eu ajo, né? Filaxa, né? Eu guardei, eu vigiei, né? Decoma, eu recebo, né? O edexamen, né? Eu recebi. Então você vê lá o gama com xi virando gama com sigma virando xi, o kappa com xi com sigma virando xi e o ki com sigma virando xi também. Aí os verbos cujo. Então, isso aqui tudo é uma questão de assimilação, né? Também.
sons que são parecidos, né? Guturais, eles estão todos no mesmo lugar, então vão virar o mesmo, tudo vai virar capa sigma, né? Tudo vai virar xi. Você não vai dizer gs, 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 gs. Você não vai conseguir, porque são sons, os dois sons, o som do gama se parece com o som do kappa e o som do ki se parece com o do kappa. Então, a forma mais simples de manter a sequência seria o do kappa, porque o do kappa se parece mais com o som do sigma do que os outros dois, porque o gama ele é vozeado e o kappa é desvozeado, por exemplo. O som do sigma é desvozeado também, mas ele não é aspirado como o ki. O ki é aspirado e o sigma não precisa ser aspirado, né? Eu acho que nem tem como dizer que ele seria aspirado, né? Então, o mais próximo do som do sigma é o som do kappa, né? O k. Então, a sequência mais simples é xi. Por isso que tem essa assimilação, né? Essa lei do menor esforço, né? Aos verbos, né, cujo tema termina, né, em y ou em alfa, né, alongam, né, as vogais diante do sigma. Então, aqui verbos como fileu, né, um verbo contrato em y, né, vai alongar para efilessa, esse y aqui, né, do le vai alongar para lé, ó, com eta. Efilessa, regeomai, que tinha esse aqui, ó, esse g, né, vai alongar para regesamen, na verdade, regesamen, regeomai vai alongar para regesamen. Timal, vai alongar, que tinha esse alfa, né, vai alongar para etimessa. Continuando, então você vai encontrar mais adiante alguns verbos contratos cujo o tema acaba em ômicron. É porque ele não deu ainda aqui nesse ponto os verbos contratos em ômicron. Também esta vogal se alonga, né, diante do sigma. Então, delo, eu mostro, significa eu mostro. É delossa. Então, o ômicron, lo ali, vira ló, né, ló. Quem é que... Deixa eu ver aqui, só registrar quem que estava presente hoje. Hoje estava presente o Alisson, né? No começo, o Thiago também esteve presente. O Antônio Marcos Clodomiro, o Marcos Araújo, o Thiago Félix ainda está presente. O Demi está presente, Viviane, Kate e o Ellison. Quem está presente, estão presentes hoje. São 8h41. Continuando, hoje eu estou fazendo uma revisão gramatical do aoristo, viu, gente? Antes da gente continuar, porque eu quero marcar uma prova, se eu marco com vocês para a próxima semana ou para daqui a 2 semanas. Talvez como hoje veio pouca gente, eu acho que talvez eu vou marcar para daqui a 2 semanas a prova. E aí todo mundo já se prepara. Continuando, aí eu vou cobrar esse conteúdo do aoristo. Por isso eu estou fazendo essa revisão. Então você vai... Aí, a partir deste capítulo, as listas do vocabulário também indicam, né, o aoristo do indicativo, junto com o aoristo do particípio, né, para mostrar tanto as formas com aumento, como aquelas que não tem. Né? Então, aqui do lado você está vendo o particípio sigmático do Leo, né? Lyssas, lyssasa, lyssan. Aí, lysanta, lyssasan, lyssan. Lyssantos, lyssases, lyssantos. Lyssanti, lyssasei, lyssanti. Isso aqui nominativo, né? Acusativo, genitivo e dativo. Essa é a sequência. Não tem do lado, mas essa é a sequência. E o plural, lyssantes, lyssantas, lyssanton, lissassais, né? E aí, lissassai, lissassas, lissasson e lissassais.
melhor dizendo, acho que eu errei aqui no masculino, acho que eu li o lissassas. Deveria ter lido o lissassin no masculino, é o dativo plural, né? Lissassin, né? Aí no neutro, lissantas, lissanta, lissanta, lissanton, lissassi. O participativo do aorista sigmático se declina como um adjetivo passa, pan, exceto no acento, que recai sempre o mais atrás possível. Então, lissas é paroxítono, né? Lissassa é proparoxítono. E lissan é properispômeno, porque esse san é breve, né? E esse lü aí é longo, né? Por isso que recebe, né, o circunflexo. O acusativo lissanta, lissança, lissan, né? Aqui no acusativo, né? O lissanta ele é do masculino, né? Ele é e tá no é um acusativo singular, né? E é proparoxítono. Esse lysassan, né, é do feminino, também um acusativo singular, é proparoxítono. E o lissan aqui é um particípio, né, é um acusativo singular neutro, né? Tá properispômeno. Aí aqui, continuando. O particípio do aoristo médio se declina como o particípio do presente médio. Então, lissámenos, lissamene e lissameno, né? Vai ser como calos, calé, calon, né? Basicamente. Como se fosse com as terminações, né, de um substantivo de segunda declinação para o masculino e para o neutro, né? E com as terminações, né, da primeira declinação como se fosse um substantivo em eta, né, para o feminino. Deixa eu ver aqui se eu ainda consigo até uns 15 minutos. Aí aqui ele vai dar o verbo, o imperfeito do verbo emi, está, em, então eu era, tu eras, ele era, emen, nós éramos, éter, vós éreis, e essan, eles eram, né? Então, ou estavam, né? Também pode dizer, eu estava, tu estavas, ele estava, nós estávamos, vós estavas, eles estavam, né? Os familiares de Siópolis estavam prontos. Retoimoi, essa, né? Retoimoi é prontos. Essa, né? Estavam, né? Ou eram, né? Aqui cabe mais, estavam, né? Certamente o pobre avô era muito velho para enfrentar a viagem. Geraios en, né? Era velho, ou estava velho. O caminho que se descorria, né? Por meio, né? Através, né? Dos longos muros, das longas muralhas, né? E conduzia até o Pireu, era reto. Orté en, né? Era reto, né? Era reto. Orté en, né? Orté reto, en era, né? O verbo emi não tem, né, aoristo. As formas indicadas mais acima são do imperfeito. Este tempo que tem só aparece, né, no modo indicativo, tem o mesmo significado que o imperfeito espanhol. Eu era, né? Então, ou no imperfeito português. En, esta, en, esmen, ete, essan, pode ser eu era, né? Ou eu estava, né? Além disso, né, além de emi, né, você encontrou neste capítulo outras formas diferentes do imperfeito. Então, espeudon se apressava, né? Ecalon, né? Seria, eu não sei se eu chamei ou melhor, se eu chamava ou se eles chamavam, né? Pode ser eu chamava ou eles chamavam. Ebon,
deve ser eu gritando, eu gritava, né? Ou eles gritavam, né? Egon, né? Pode ser eu conduzi ou conduzia ou eles conduziam. Epinon pode ser eu bebia ou eles bebiam, né? Porque no imperfeito vocês vão ver que também tem essa ambiguidade estrutural, né, entre a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, etc. Trataremos mais intensamente deste tempo verbal, né, e sua formação no próximo capítulo. Os verbos cujo tema termina em consoante líquida, lambda, ró ou nasal, mi, ni, fazem, né, o aoristo em alfa, com alfa, né, no lugar de sigma alfa, né? Então aqui vai falar do aoristo sigmático dos verbos com tema em líquida ou em nasal. Isso aqui eu acho que eu não falei na aula passada. Na realidade, o sufixo é sempre sa, mas depois que a líquida ou da nasal, o sigma cai, né? Depois de... Então, a líquida ou a nasal faz o sigma cair, aí fica só o alfa. E a vogal do tema se alarga, se alonga, né? Um alongamento compensatório. Então, emeina, né? Emeina vem de menor, né? Eu fico, eu permaneço. Então, o aoristo de menor é emeina, eu fiquei, eu permaneci, né? Então, como é que essa... E aqui ele dá o engeila, que seria de Egelsa, né? O lambda, né, cairia, né, diante do sigma, né? Ficaria Engela. Então haveria, né, um alongamento, né, desse alfa, né? Então aqui ele ainda dá phenomai, fenômeno, fenômeno, que seria, né, eu apareço, né? Eu apareci. Apocteino, eu mato, né? Apecteina, eu matei, né? Eu matei. Aqui é com o nasal ni, né? Aí, apocrinoma, eu respondo apecrinamen, eu respondi. Observe, né, estes exemplos e preste atenção, em particular, que ao fato de que o Y se alonga por compensação em Y iota, menor e meina. Então, eu permaneço, eu permaneci. Phainomai, né, fenômeno, eu apareci. Apocteino, apecteina, eu mato, eu matei. Apocrinomai, apecrinamen. Aqui, né, o interessante é que o Y, que é o Y, o prefixo Y aparece, né, entre, né, o radical e o prefixo preposição apo, né? Então não fica apoe, fica ap, apecrinamen, né? Aí eu respondi, né? Amino, que é rechaçar, né? Fica emina, eu rechacei, né? Aí aqui Nemo, eneima, distribuir, né? Eu distribuí. Angelo, eu anuncio. Engeila, eu anunciei. Airo, eu levanto. Eira, acho que é eira, eu levantei. Alguns aoristos sigmáticos, né, que são mais destacáveis, são comuns, né? Airo, era, aras, o aras aqui tendo levantado, né? Aras. Doquei, né, que parece bom, né? Edoxe, né, tipo, pareceu bom, ou eu decidi, né? Doxan, né, seria tendo decidido, tendo parecido bom, né? Etelo, né, eu quero. Etelessa, eu quis, né? Etelessas, tendo querido, né? Tendo quisto, né? Tendo querido, né? Tendo desejado.
Então, preste atenção, né, nestes aoristos sigmáticos, no indicativo e particípio, que derivam de temas diferentes do presente. O tema verbal está indicado entre parênteses, depois do presente. Então, airo, né, você tem um pouquinho diferente, né, o iota não aparece, né, é só ar. Então, não fica eira. Eu até queria fazer eira, mas na verdade não era eira, porque o radical de que deriva, né, o aoristo não tem o iota, então é só era, né, era. Então aras, né, é tendo levantado, né, ou levantando, né. Doquei, né, edoxedoxan, né, seria parecer bem, né, parecer melhor. Etelo, né, etelesa, que eu quis, né? Telessas, tendo tendo desejado, né? Ou simplesmente querendo, né? Launo, elassa, né? Eu conduzo, eu dirijo, né? Eu dirigi, elassas, tendo dirigido, simplesmente dirigindo, né? Empurrando, né? Também caio, que eu queimo, incendeio, né? E calçar. Então aqui, ó, diferente esse radical. Um era com iota, o outro é com y, e calçar, né? Eu queimei, eu incendiei, né? Pleo, eu navego, que tem um y, aparece a mais, e pleuçar, eu naveguei, e pleuçar. Pleuças, tendo navegado, né? É importante, né? Esse vocabulário do navegar, né? Aí aqui os verbos kaleo, makomai formam um aoristo com os temas em y, que não se alongam em eta. Então, kaleo, o aoristo é ekalessa, não é ekalessa com eta, né? Kalessas, né? Tendo chamado, né? Ekalessa, eu chamei, né? Makoma, é o luto, né? O batalho, né? Maquesamen, né? Eu batalhei. Maquesamenos é batalhando, tendo batalhado, né? Tendo lutado. Os verbos, né, compostos com preposição, né, os verbos compostos com preposição, o aumento silábico se coloca entre a preposição e o tema do verbo simples. Eu estava falando, né? Então, observa, né, que os aoristos dos verbos compostos de balo e balon, e presta atenção às mudanças, né, da forma de alguns prefixos devido à eufonia. Então, ex-balo, ex-balon, né? Perceba onde é que, olha, onde é que aparece, né, o aumento, o y, né, que é o aumento. Ek, né? Então, ex, né, significa para, até, para dentro, né? Como se fosse lança para fora, né? Lançou para fora. No melhor, para dentro, né? O ex, é o ek, que é para fora, né? Ekbalo, eksebalon. Pros, né? Até, em direção, né? Prosbalo, prosebalon. Apô, que é o desde um certo determinado lugar, né? Apobalo, apebalon. Catá, que é para baixo. Catabalo, catebalon. Aí sim, que é junto com alguém, né? Na companhia de alguém, né? Simbalo, né? Cinebalon, né? Então, perceba, né? Onde é que aparece o Y ali, o que ele faz com que ele vai ficar entre a preposição e o radical, né? Do aoristo, esse Y, né? Continuando aqui, aí aqui tinha alguns. Acho que essa parte aqui era muito simples, eram alguns exercícios que acho que nem eu botei esse aqui sem querer, os exercícios. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Acho que era só para vocês darem uma lida assim, mas não, acho que a aula está terminando mesmo. Então eu agradeço por vocês terem ficado até aqui. Eu precisava fazer essa revisão. Então a gente na próxima aula deve ler, né, o 12 beta. Eu vou marcar com vocês, né, a nossa prova, né?
Tudo bem, gente? Então, olha, eu agradeço por vocês terem ficado aqui, são 8h58. Então, eu acho que eu vou até então, a ideia é que a gente marque, né, a nossa prova para daqui a umas 2 semanas.